Ideias que colam. O que Martin Luther King tem em comum com os ladrões de rins que você ouviu falar sobre na internet? A resposta é simples. Eles sabem como criar mensagens duradouras a partir de ideias que colam. Para entender como essas ideias realmente colam, os irmãos Heath escreveram o livro Ideias que Colam. E nesse resumo, compartilharemos os principais conceitos para que você consiga ter e colocar em prática ideias de sucesso. Eles propõem um modelo que torna as ideias mais aderentes. E se você segui-lo, pode apostar, conseguirá comunicar as suas próprias de uma maneira muito mais eficiente. Vamos nessa? Existe uma diferente percepção entre quem conta uma ideia e quem a ouve. Já ouviu falar da maldição do conhecimento? Quando uma pessoa compartilha uma ideia, ela tem todas as informações por trás que as demais pessoas não têm acesso. Um exemplo claro disso ocorre em um experimento simples. As pessoas são separadas em dois grupos. O primeiro grupo tem que ouvir, enquanto o segundo grupo tem que batucar um ritmo de uma canção conhecida. Quando uma pessoa batuca e a outra tem que adivinhar qual é a música, raramente a pessoa que ouve a batida consegue adivinhar qual era realmente aquela canção. Isso ocorre pois a pessoa que batuca em sua mente está ouvindo e cantando a canção, enquanto o outro participante não ouve o que está na cabeça do batucador. Isso faz com que ela não consiga efetivamente identificar qual é a música. Para conseguir comunicar uma ideia de forma eficiente, é preciso entender como as ideias se multiplicam e quais as suas características-chave. Para isso, vamos explorar as características das ideias que colam. Ideias que colam são simples. Muitas pessoas, ao compartilhar uma ideia, buscam explorar todos os seus detalhes e nuances. Mas para que suas ideias colem, o primeiro passo é reduzi-la ao seu ponto central. Para encontrar o ponto central de uma ideia, determine a única coisa mais importante da ideia, mas que não esconda o motivo pelo qual ela é comunicada daquela maneira. Para isso, o ideal é que você seja capaz de usar a técnica da pirâmide invertida do jornalismo. Conte ao ouvinte a coisa mais importante primeiro, elabore e fale mais sobre ela e depois adicione detalhes. Isso faz com que você seja capaz de priorizar os detalhes de uma ideia por sua importância. O segredo para motivar outras pessoas com suas ideias é usar suas mensagens principais para que se torne fácil tomar suas decisões. A parte essencial de uma mensagem é compacta e ajuda as pessoas a se guiarem. Um bom exemplo: um editor de um jornal americano gostaria que seu jornal cobrisse apenas notícias locais. Apenas, exclusivamente locais. Para isso, ele criou um slogan interno, que utilizava com seu time de jornalistas. O slogan era nomes, nomes, nomes. Em notícias locais, as pessoas conhecem as pessoas que estão envolvidas nos fatos. Assim fica claro como este slogan simples e poderoso ajudava os repórteres a tomar decisões ao cobrir uma matéria. Outro jeito poderoso de simplificar uma ideia é compartilhá-lo de forma a familiarizar a ideia com algo que o ouvinte conhece. Por exemplo, se você é um produtor e quer lançar um filme de ação em Hollywood, um bom exemplo de descrição simples para a sua ideia poderia ser algo como Duro de matar em um ônibus ou Tubarão vai para o espaço. O ponto central da mensagem da companhia aérea Southwest Airlines é simples: somos a linha aérea de baixo custo. Isso torna fácil que seus funcionários e executivos tomem qualquer decisão sempre levando em conta este ponto central. Isso deixa claro para a empresa o seu propósito, e ninguém nunca proporá para o time executivo a ideia de incluir jantares em seus aviões, por exemplo. Ideias que colam são inesperadas. Se o primeiro ponto da comunicação efetiva é conseguir atenção, o segundo é mantê-la. E para manter a atenção das pessoas, é preciso tirá-las da zona de conforto, surpreendendo-as com algo inesperado. Quando uma aeromoça faz algo diferente de apenas dar as instruções de segurança de um voo, por exemplo, ela chama sua atenção. Quando diante do inesperado, nosso cérebro sai do automático e entra no controle manual, e o inesperado recebe toda a nossa atenção. As pessoas ignoram coisas rotineiras e repetitivas com facilidade. Basta ver o mesmo conteúdo algumas vezes e elas o esquecem. Por isso, ao apresentar uma ideia de uma maneira inesperada ou surpreendente, faz com que ela seja mais efetiva ao capturar a atenção e assim tem mais chances de colar. Comunicar sua mensagem de forma inesperada faz com que você quebre as máquinas de adivinhação da audiência. E se essas máquinas se quebram, fica mais fácil que elas assimilem novas ideias. Para atrair a atenção de alguém, é preciso mostrar que há algo importante que ela não saiba ainda e que você pode dar isso a ela, trabalhando a curiosidade do indivíduo. Um bom exemplo de chamada que apela para a curiosidade seria algo como: existe uma nova droga afetando os adolescentes e ela pode estar dentro da sua bolsa de remédios. Após ouvir algo assim, as pessoas passam a se perguntar coisas como: o que? Como? E por quê?
Outra dica para acender a curiosidade das pessoas é utilizar fatos e estatísticas. As pessoas, ao ouvirem uma estatística, fazem um grande esforço para compreendê-la. E isso pode ajudar a garantir que você consiga reter a atenção. Ideias que colam são concretas. Uma ideia se torna concreta quando ela pode ser descrita e sentida pelas pessoas. Um motor V8 é algo concreto, a alta performance é algo abstrato. Ideias concretas são fáceis de serem lembradas, e ainda assim, as pessoas tendem a usar abstrações para comunicar suas ideias. Experimentos provam que as pessoas têm mais facilidade em se lembrar de substantivos concretos como bicicleta, ao invés de justiça ou personalidade. A lenda urbana do ladrão de rins, por exemplo, conta com dezenas de detalhes associadas a ela, para que ela se torne crível. Ela descreve como o ladrão rouba o rim, onde, no hotel, como é o procedimento, e você termina numa banheira cheia de gelo com um número telefônico para ligar. Somente usando termos concretos, compreensíveis, podemos nós ter certeza de que a mensagem vai ser compreendida. Ao mesmo tempo, muitas vezes, é útil dar exemplos ou usar imagens descritivas para ajudar a transmitir um ponto. Expressões concretas, visualmente descritivas, são mais fáceis de entender e por isso colam. Na prática, é preciso evitar o jargão desnecessário e falar sobre pessoas reais ou fatos. Quanto mais concreta é uma ideia, mais chances ela tem de se multiplicar. Ideias que colam são críveis. Para que sua ideia cole e as pessoas passem-na adiante, é preciso que acreditem nela. Se houver dúvida sobre sua veracidade, sua ideia não irá adiante. A boa notícia é que credibilidade pode ser obtida de diversas maneiras. Uma maneira comprovada de tornar uma ideia crível é ter especialistas confirmando uma história. Ele não precisa ser um médico ou um cientista, apenas alguém em quem as pessoas irão confiar. O especialista pode sim ser uma autoridade no assunto, mas uma anti-autoridade também pode funcionar. Em uma campanha contra o cigarro, por exemplo, foi mostrada uma mulher que tinha fumado por 2 décadas, contando sobre seu segundo transplante de pulmão. Ela tinha 30 anos, mas parecia uma mulher idosa, doente, e seu depoimento trouxe validação para a história. Outra maneira de dar mais credibilidade a uma ideia é usar fatos e números para ilustrar o ponto. Porém, elas precisam ser usadas com cautela. Estatísticas precisam ser claras para garantir que a pessoa entenda a sua relação com a sua ideia. A correlação entre os números e a sua ideia é mais importante do que o número em si. Utilizar o público como referência também funciona muito bem. Ronald Reagan, em sua campanha, se dirigiu aos eleitores com uma provocação. Pergunte a si mesmo, você está em melhor condição agora do que estava há 4 anos atrás? As pessoas se identificaram, afinal, naquele momento, naquela condição econômica, as coisas realmente tinham piorado. Use credenciais provadas e desafie o consumidor com elas. Nos comerciais Onde está a carne? Da cadeia de fast food Wendy's, os anúncios desafiavam os consumidores a comparar o hambúrguer da Wendy's com o de seus competidores, para provar que ele realmente era maior. E ele de fato era, o que aumentava a confiança dos consumidores e eles espalhavam a verdade fazendo a ideia colar. Ideias que colam são emocionais. O objetivo do componente emocional de uma ideia é fazer com que as pessoas realmente se importem. Sentimentos inspiram as pessoas a agir. Muitas vezes, estatísticas e fatores racionais não inspiram as pessoas a tomarem ações. E nesse caso, é preciso desenvolver a empatia delas com a ideia. Nesse caso, a mensagem deve apelar diretamente para as emoções. Para fazer com que a população jovem entenda que fumar é perigoso, é preciso mostrar a eles uma conexão emocional, por exemplo. Eles já sabem que o cigarro faz mal, mas ainda assim continuam fumando. Uma campanha genial em 1998 conseguiu impactá-los de forma diferente. Eles mostravam uma picape entrando na fábrica de cigarros e adolescentes descarregavam corpos de pessoas que morreram naquele dia, vítimas dos males do cigarro. Os anúncios claramente criavam uma grande empatia e um inimigo comum, a figura da grande fábrica de cigarros. Isso apelou para a atitude questionadora dos adolescentes. Se antes eles fumavam para se rebelar contra o sistema, agora, para se rebelar, eles precisavam parar de fumar para não investir na indústria de cigarros. Para usar a emoção é preciso ressoar com as crenças das pessoas e fazer com que elas se sintam parte, emocionalmente, daquela ideia. Se um grupo se identifica com uma causa, vale a pena associar sua ideia àquela causa, a fim de conseguir penetrar melhor neste grupo. Os apelos emocionais funcionam porque as pessoas estão mais interessadas em outras pessoas do que em fatos e números.
Ideias que colam contam histórias. O último ponto para que uma ideia cole é contá-la como se fosse uma história. Histórias encorajam o estímulo mental do ouvinte e fixam a ideia à sua mente. Por exemplo, um simulador de voo é muito mais eficiente do que cartões de instruções quando se busca treinar novos pilotos. A parte mais difícil desta abordagem é criar a história em si. De fato, as melhores histórias são descobertas e não criadas. A rede de fast food Subway, por exemplo, se apropriou da história de um homem chamado Jared, que perdeu mais de 100 quilos comendo apenas na rede de restaurantes deles. Os irmãos Heath listam 3 tipos de histórias principais que funcionam quando queremos comunicar ideias. A história do desafio. Essa é a história do herói mais fraco superando uma adversidade. O elemento dessa história que faz com que ela funcione é que os desafios do herói sejam similares aos desafios do consumidor e que no final ele seja capaz de superá-los. A história de Jared se encaixa neste tipo. A história da conexão é uma história na qual a relação formada entre as pessoas supera uma barreira de classe, raça ou mesmo religiosa. A história da conexão nos inspira a sermos mais sociais, tolerantes e a ajudar o próximo. A história de criatividade. Ela envolve alguém capaz de perceber algo completamente novo e genial. Sua história deve contar como sua ideia resolveu um problema difícil de uma maneira única e inovadora. Para que sua ideia se espalhe e efetivamente cole, você precisa ser capaz de criar ou mesmo se aproveitar de uma história que demonstra sua ideia. Notas finais. Para se tornar um comunicador efetivo, é preciso que suas ideias sejam capazes de se fixar, colar na cabeça das pessoas, para que elas consigam passar a ideia adiante. As boas histórias são simples e focam no ponto central de uma ideia, inesperadas e captam a atenção das pessoas de forma surpreendente, concretas, de forma que as pessoas possam entendê-la e lembrar-se dela mais tarde, crível, tornando fácil para as pessoas acreditarem no fator verdadeiro da sua ideia, emocionais, permitindo que as pessoas se conectem de forma empática com ela, contam uma história, de modo que as pessoas assimilem os detalhes e elementos do contexto no qual a ideia surgiu. Use estas características e suas ideias se multiplicarão exponencialmente.